Boa noite. Boa noite. Porto Alegre registra a maior alta no preço de aplicativos de transporte no Brasil. No acordo União Europeia e Mercosul, como fica o comércio entre os blocos? As estratégias do comércio para atrair consumidores no início do ano. A carne de cordeiro conquista cada vez mais apreciadores e os preços acompanham. O RBS Notícias está começando. A presidente da Comissão Europeia deve assinar no próximo sábado o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e a União Europeia, encerrando mais de 2 décadas de negociações. A expectativa é grande entre os gaúchos. Indústria e agronegócio veem oportunidades de crescimento, mas alguns setores seguem cautelosos. Depois de 25 anos de negociações, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia está perto de virar realidade. De um lado, um mercado de cerca de 300 milhões de consumidores na América do Sul. Do outro, mais de 450 milhões na Europa. Nós estamos falando do maior acordo comercial do mundo, se sair. E estamos vendo um acesso aos nossos produtos a um mercado de renda per capita bem mais alto do que o nosso. Fazer esse acordo significa realmente fazer mais negócio. A proposta prevê redução gradual de tarifas para exportações e importações, facilitação de investimentos e regras comuns em áreas como meio ambiente e normas sanitárias. No Rio Grande do Sul, o acordo pode representar uma nova fase de crescimento. Para a indústria gaúcha, o clima é de otimismo. A Federação das Indústrias do Estado avalia que o acordo pode colocar os produtos do Rio Grande do Sul num mercado de mais de 700 milhões de consumidores no Mercosul e na União Europeia. Segundo a Fiergues, ao longo de 15 anos, esse movimento pode representar um crescimento de 4,6% no PIB do Estado e a criação de aproximadamente 31 mil empregos. A medida deve ampliar a exportação gaúcha, principalmente em setores como agronegócio, máquinas agrícolas, químicos, couro e tabaco. Para o presidente da Fiergues, a abertura de mercados tende a estimular investimentos, ampliar parcerias e movimentar a economia como um todo. Isso representa 31 bilhões a mais no nosso Mercosul. Então isso aí, claro que vai ter mais emprego, vai ter mais renda. Isso é um ganha-ganha. Vai envolver muitas indústrias nossas, vão ter que melhorar a sua qualidade, porque lá nós vamos ter um mercado exigente. Mas nem todos os setores enxergam um acordo com o mesmo entusiasmo. No campo, especialmente nas cadeias do leite e do vinho, a preocupação é com a concorrência direta de produtos europeus, que chegam ao mercado brasileiro com menos impostos e mais subsídios na origem. Sentimento parecido com o dos produtores do velho continente. O setor vitivinícola ele é, sem dúvida, favorável ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul. No entanto, nós temos uma preocupação, que é de competitividade. Mas o grande objetivo, o que é? É sermos comparados com outras regiões produtoras de vinhos no mundo. E com isso, equalizar os tributos que nós destacamos internamente no país. Enquanto o acordo avança, entidades avaliam que o desafio também é interno. Criar políticas para garantir competitividade aos setores mais vulneráveis. O caso do leite, por exemplo, é um setor que flagrantemente terá que ter uma salvaguarda, para que ele não seja mais prejudicado do que ele já está. Nós vamos ter que ajudar nossas empresas aqui, junto ao governo federal, ao governo estadual, para que eles tenham qualidade e mesmas condições das empresas lá de fora. Se por um lado o verão favorece o comércio nas praias, longe do litoral, janeiro é um período desafiador. Para driblar o baixo movimento, as estratégias vão de ofertas direto no celular dos clientes, as famosas promoções. Não faz nem um mês que esses corredores estavam lotados. A mudança brusca anuncia o desafio do comércio longe do litoral. A gente está na rua mais cara dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? E está esse movimento. Tu imagina como é que os outros lugares estão.
A estratégia desta loja é usar nas promoções. Vários calçados estão pela metade do preço, ou até menos. Eu tenho de 199 por 69,99. Mesmo assim, a procura é baixa. Sim, a venda está baixa. Chama atenção, tudo, mas está nessa situação. É o oposto do que as lojas viveram dias atrás com dezembro, o chamado mês de ouro para o comércio. O balanço de vendas do Natal, feito pelo Cindy Lojas de Porto Alegre, mostrou que o valor gasto foi maior do que no ano anterior. O ticket médio por consumidor subiu de R$ 218 para R$ 342. Agora, em janeiro, o desafio do comércio é manter esse cliente. E as estratégias de venda mudam, porque o perfil de quem compra agora é bem diferente. O consumidor que aparece nas lojas nesta época é mais planejado. Consegue pesquisar com calma, comparar os valores e geralmente procura presentes para si mesmo. Já foi tudo o que precisava para o Natal, agora é só as coisas para mim mesma. A vantagem é que as lojas estão mais vazias, o centro está bem tranquilo, os vendedores têm mais tempo para nos dar atenção, mostram com mais calma, né? Nos shoppings, lojistas apostam em vitrines estratégicas e uma distribuição diferente dos produtos para atrair os consumidores. Que ficou do mês de dezembro, dos presentes, vai para frente da loja, a gente seleciona, junta essas peças, aplica um desconto para realmente estimular, né, que o cliente venha até a loja. A gente usa muito os nossos canais digitais também, listas de WhatsApp para fazer essa divulgação desses itens, priorizando também aqueles clientes que são cadastrados, que já compram na loja. Estratégias incentivadas pelo Sindicato dos Lojistas, que está otimista para os primeiros meses do ano. Um bom Natal como tivemos, um Natal com um resultado positivo, não significa necessariamente que nós teremos um 2026 pleno, mas significa que pelo menos os 3 primeiros meses serão positivos, porque tem todo já essa organização, novamente, de fluxo, de repor estoques. Para alguns clientes, essa é a melhor época para comprar. Não está aquele movimento, aquela circulação de gente bastante alta que sempre tem, né? Tá bom de entrar nas lojas, tu olha tranquilo. O atendimento é melhor, né? Porque não dá aquela correria, os funcionários atendem a gente melhor. Eu acho, né? Tem mais atenção, sim. É bem melhor. O Rio Grande do Sul vive um bom momento na produção de ovelhas. Um dos produtos valorizados é a carne de cordeiro. De alívio. É com este sentimento que o produtor rural Luiz Dáurea de Santana do Livramento vê o preço do quilo da ovelha subir na hora da venda este ano. Depois de 2 anos em queda, a produção volta a dar sinais de recuperação. Isso traz um incentivo maior para nós criadores preparar uma carne de qualidade e ter uma remuneração melhor na propriedade. E os impactos são expressivos. O preço pago pelo quilo fechou em R$ 13,00 no ano passado aqui no estado. São 60% a mais do que era pago em 2024, segundo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O cenário positivo é impulsionado pela qualidade da produção gaúcha. Com mais ganhos, o foco do produtor agora é investir em genética para a próxima safra. Proporcionar melhor qualidade ao teu rebanho. Então, quem trabalha com lã vai investir na genética de lã e quem trabalha com carne vai investir na genética de carne. Essa perspectiva, ela acaba causando um efeito positivo. O Rio Grande do Sul tem hoje 3 milhões de ovelhas, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos. A demanda de carnes, de todas as carnes, ela é crescente. O mundo demanda proteína. E a ovelha é uma espécie muito eficiente em transformar os recursos deste bioma, no sul do Brasil, em carne de alta qualidade. A expectativa é que os preços sigam crescendo, um horizonte que aumenta as esperanças no setor. A carne ovina gaúcha, ela tem um grande diferencial, que ela é quase toda ela produzida a pasto, né? Então, sem o uso de concentrado, sem o uso de ração, hoje tu tem cortes diferenciados. Tu tem a picanha, tu tem o carré, tu tem a carne picada para o carreteiro.
Com preços em alta e cortes cada vez mais valorizados, a carne de cordeiro segue conquistando espaço no mercado e nos pratos dos consumidores. No próximo bloco, briga de vizinhos acaba em morte de criança de 10 anos. Porto Alegre registra a maior alta no preço de aplicativos de transporte no Brasil. Porto Alegre lidera o ranking nacional de aumento nos preços de transporte por aplicativo. Enquanto a média no país ficou em 56%, na capital gaúcha a alta passou dos 83% no ano passado. Veja na reportagem de Jonas Campos o que explica essa disparada e como isso afeta o dia a dia de quem depende do serviço. O transporte por aplicativo conquistou espaço. Prático, rápido, eficiente. Para muita gente, virou sinônimo de comodidade. Para mim é maravilhoso. Eu acho prático, fácil, rápido, um transporte rápido. Tu tem várias opções, entendeu? Tem os mais caros, mas daí a opção é da pessoa. Eu acho muito útil. Nesta tarde, na rodoviária de Porto Alegre, o movimento era intenso. Na calçada, dezenas de pessoas com o celular na mão, tentando localizar um carro pelo aplicativo. Agora encontrei, mas está dando bastante caro, que eu vou descer ali na Protase, está dando quase R$40. A gente está pedindo agora, deu quanto? R$43 agora. Para que bairro? Para Lomba de Pinheiro. Poderia ser um pouco mais barato, né? Porque achamos um pouco caro ainda. Enquanto passageiros reclamam do preço, do outro lado da tela, a realidade é bem diferente. Embarcamos numa viagem com um motorista de aplicativo. No caminho, ele abre o celular e mostra as corridas disponíveis para ele. Algumas custam menos de R$10. Olha quanta corrida que toca, abaixo de 10 pila. As mensagens não param de chegar, enquanto dirige pela zona sul de Porto Alegre. Depois de 10 minutos rodando, a corrida que mais chamou a atenção foi para a região metropolitana. Essa corrida, por exemplo, que eu aceitei, é uma corrida que vai me levar para Viamão. Tá me pagando R$ 1,43 o km e R$44 a hora. Mas é uma corrida de R$30. Neste outro exemplo, uma corrida com a tarifa dinâmica. O passageiro pagou R$ 61,60. O motorista parceiro do aplicativo recebeu R$ 48,60. Ou seja, R$ 13 ficaram com a plataforma. Foram 24 quilômetros percorridos em 34 minutos. Tem corridas, por exemplo, que a plataforma fica ali com 30%, 40%. Isso a gente fica sabendo só depois, né? Na negociação, que é feita uma negociação com o passageiro, na hora de ofertar a corrida para o passageiro e depois para o motorista. Mas esse aumento que a gente está vendo, de fato, não chegou para nós. Em 2025, Porto Alegre liderou o aumento no preço do transporte por aplicativo, segundo o IBGE. A alta foi de 83,4%, medida pelo Índice Oficial da Inflação. Só em dezembro, quem usou o aplicativo pagou 13,79% a mais. Economistas têm explicações para isso que aconteceu. Uma parte está relacionada à enchente de 2024, que danificou centenas de veículos e, portanto, diminuiu o tamanho da frota. Menos carros em circulação, mas mais gente precisando do transporte por aplicativo. Tem também o comportamento do consumidor. Aqui no supermercado, por exemplo, quando algum corte da carne bovina fica mais cara, o consumidor busca outras alternativas, entre elas o frango, por exemplo. Mas no caso do aplicativo de transporte, o consumidor não abandonou essa forma de locomoção. No máximo o que tem feito é esperar a chamada dinâmica mudar e a tarifa baixar um pouco. Mas ele não tem desistido da viagem, não. E este especialista alerta, os valores devem seguir em alta neste ano. Ele continua igual ou até mesmo pior, né? Porque esse cenário, como é uma inflação de serviços, mesmo com o tempo vai passando, o preço ele não diminui, ele não volta ao que ele tinha lá em 2023 ou 2024. A tendência é ele aumentar, porque tem muita demanda ainda em relação a utilizar os transportes por aplicativos. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia disse que os preços dependem da distância, tempo, categoria do veículo e demanda, e que, segundo pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, houve um aumento de 5,4% na remuneração por hora dos motoristas entre 2021 e 2024.
O tempo voltou a abrir. Ainda não totalmente, mas o risco de temporais passou. Na imagem de satélite, vemos que as instabilidades mais fortes se afastaram aqui do estado. O ciclone extratropical já foi para o oceano. Ao vivo, imagem de Caxias do Sul, na Serra. Céu bastante nublado, temperatura de 22 graus. Em Santa Maria, 27 graus e tempo bem mais aberto, mostrando essa mudança. Amanhã, o sol aparece em todas as regiões, mas Sul, Costa Doce, todo o litoral, região metropolitana de Porto Alegre e partes da Serra e do centro podem ter pancadas rápidas de chuva. Os volumes são baixos. Em Osório, 6 milímetros, em Pelotas, 7. Em São Sebastião do Caí, muita umidade e calor, 32 graus. Em Cambará do Sul, o dia começa com 15 graus, mas chega aos 27 também com chuva. Máxima de 27 também em Bagé, mas na capital chega aos 32 graus. Na quarta-feira esquenta ainda mais. Previsão de máxima de 33 em Porto Alegre. O Campeonato Gaúcho começou com uma rodada cheia de empates e só 2 vitórias. Foi a dupla Grenal que largou bem e hoje apresentou reforços. A torcida estava no aeroporto Salgado Filho para esperar por TT. O atacante de 25 anos chegou nesta segunda-feira e no fim da tarde já foi apresentado. Eu venho para ajudar o Grêmio, venho para fazer gols, para dar assistência, para ganhar títulos. Esse é o meu objetivo, é o que eu tenho na minha cabeça. TT é cria da base gremista, mas nem chegou a estrear pelo profissional. Logo foi para a Europa. Passou 7 anos por lá e agora está de volta ao clube que o revelou. E certamente vai querer mostrar trabalho já nesse gauchão. Assim como Paulinho Paula, de 29 anos, o novo reforço colorado. Foi a primeira e única contratação anunciada pelo Inter para a temporada até agora. Paulinho também foi apresentado oficialmente hoje. Ele é meio-campo e estava sem clube depois de ter saído do Vasco. E o que eu posso passar para o torcedor colorado é que eles podem esperar de mim muito respeito pela camisa e muita dedicação. Paulinho e TT ainda nem fardaram, mas já viram seus clubes começarem bem o gauchão. O Inter saiu perdendo em casa, mas virou e fez 2-1 no Novo Hamburgo, com direito a uma pintura em formato de gol, uma bucha do Alisson de bicicleta para o time do Vale dos Sinos. A vida do Grêmio foi mais tranquila. 4-0 em cima do Avenida, em Santa Cruz. A Muzu, Wagner Leonardo, Arthur e o destaque da partida, o garoto Roger, marcaram para o tricolor. Chuva de gols e chuva também rolou na cidade, o que deixou o gramado e os jogadores cheios de barro. Os outros 4 jogos da rodada foram empates. Juventude e Ipiranga, no Alfredo Jaconi, ficaram no 1-1. Em Bagé, Guarani e Monson também empataram com esse mesmo resultado. E o São Luís de Ijuí não deixou por menos e repetiu o placar contra o Caxias. O jogo do São José contra o Inter de Santa Maria também foi outro empate, só que sem gols. Uma criança de 10 anos morreu depois de ser atingida por tiros durante uma briga de vizinhos em Nonoai, no norte do estado. A Jerusa Cassol está na cidade e tem as informações. Oi, Jerusa, a polícia já sabe quem atirou? Boa noite, Eloy. Boa noite, Simone. Sim, a polícia já tem o nome do autor dos disparos que matou o menino Edgar do Vale Correia, de 10 anos. Segundo a polícia, uma desavença antiga entre os vizinhos causou a discussão. Alô? Oi? Causou a discussão que resultou no crime. O menino estava em casa e saiu para ver o que estava acontecendo quando foi atingido por um tiro no pescoço. Nós conversamos com alguns vizinhos que disseram que o desentendimento entre os envolvidos era antigo. Já vinha desde cedo, antes do meio-dia, tendo discussões, né, entre o efetuador dos disparos ali e com outro vizinho, que foi aumentando, né, foi agravando ali, ó, as discussões, e logo ao passar meio-dia, ali 1h, houve disparos, onde aconteceu, né, a tragédia aí acabou acertando a criança aí. Então já vinha tendo, né, discussões, né, entre vizinhos, que aconteceu esse, infelizmente, né.
A Polícia Civil já ouviu os familiares do menino e agora está à procura do autor dos disparos. A polícia está na tentativa desde as primeiras horas, né? na tentativa de que ele viesse esclarecer os fatos. Então, não veio. Ele está, nesse momento, a polícia considera foragido. Depois do fato acontecido, algumas pessoas que ainda também têm a outra investigação, né? Teriam colocado fogo na residência onde ele morava. Residia ele, a esposa e mais umas crianças também, né? Não conseguimos localizar até o momento. É um autor identificado, com testemunhas, várias testemunhas dizendo, né? Todo no mesmo sentido, né? Então, que seria ele mesmo o autor do homicídio. O corpo do menino Edgardo Vale Correia, de 10 anos, foi levado para o IML em Passo Fundo. Esse é o primeiro homicídio registrado aqui em Nonoai esse ano. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Jerusa. Em Passo Fundo, um motorista com a CNH suspensa fugiu após atingir um casal que seguia pela BR-153 em uma moto. A mulher morreu na hora. Guinter Scheller traz as informações ao vivo. Oi, Guinter. Esse acidente aconteceu na tarde de ontem no quilômetro 135 da RSC 153 e foi flagrado por câmeras de segurança que nós tivemos acesso. As imagens mostram o momento que a caminhonete está parada no acostamento esperando para cruzar a pista. Quando o motorista decide fazer a manobra, atinge em cheio a moto que estava seguindo no sentido Passo Fundo a Ernestina. O carro cai em um buraco às margens da rodovia e o motorista sai do veículo, mas em vez de prestar socorro, ele abandona o local. Ele foge do local. Há pouco eu conversei com a delegada Daniela Mineto, responsável pela Delegacia de Homicídio de Passo Fundo, que nos fala mais sobre esse caso. Nós emitimos um mandado de intimação para ele e para a mãe para que prestem os esclarecimentos necessários com relação a esse acidente. É importante também dizer que esse indivíduo estava com a CNH cassada. Então, é provável também que na análise do caso eu vá fazer a investigação como um homicídio doloso por dolo eventual. A vítima desse acidente era professora na rede pública municipal e estadual aqui em Passo Fundo. Maríndia Pinheiro foi velada na tarde de hoje em Ernestina e está sendo sepultada nesse momento aqui em Passo Fundo. O condutor da moto ficou ferido gravemente e foi socorrido para o Hospital São Vicente de Paulo, mas a assessoria de imprensa não informou o estado de saúde atual dele. Dani, Eloy, volto com vocês. Obrigada, Guinter. E a partir de hoje, os homens em situação de vulnerabilidade têm mais um espaço de apoio em Porto Alegre. O Matheus Goulart acompanhou a abertura dessa casa de passagem. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Esse espaço vai funcionar 24 horas por dia e ele vai atender homens que estejam em situação de rua hoje em Porto Alegre. Ao contrário dos albergues, onde as pessoas só podem passar a noite, esta é uma casa de passagem e, igual a essa aqui, as pessoas podem ficar por até 6 meses acolhidas. Aqui elas vão ser encaminhadas para atendimento psicológico e também vão receber ajuda para se colocar no mercado de trabalho e para concluir o colégio. Aqui são 50 novas vagas. Tem 6 quartos, tem cozinha, tem banheiros e o primeiro acolhido deve chegar ainda hoje por aqui. Mas não é um sistema de ordem de chegada, é a prefeitura que vai fazer a seleção das pessoas que já são atendidas dentro da rede de acolhimento, como albergues e outros serviços. Essa é uma casa de passagem exclusiva para homens com mais de 18 anos, que são maioria nas ruas. Tem outras 3 casas de passagem em Porto Alegre, uma delas para mulheres e população LGBTQIA+. Além dessas casas, como eu falei, a prefeitura, aliás, calcula que 5.800 pessoas estejam em situação de rua hoje em Porto Alegre. Ok, Matheus, muito obrigado. E nós ficamos por aqui. O RBS Notícias volta amanhã. Uma boa noite. Boa noite. Até amanhã.